Pronto, pessoal, voltando. Aqui tem algumas perguntas. Deixa eu selecionar algumas para poder responder agora, depois o resto eu vou fazendo a resposta. Deixa eu ver aqui. Tem Lucas Vinícius de Oliveira Silva. Boa noite, professora. No dia de entrar em exercício, a pessoa não comparece. Dessa maneira, foi exonerada. Então, cabe algum tipo de sanção administrativa? Não. Não vai existir nenhum tipo de sanção administrativa, porque exoneração, como a gente vai ver até daqui a pouco, ela não é uma punição. Então, não teve PAD, não teve processo administrativo disciplinar, teve nada disso. Então, nesse caso daí, se a pessoa foi nomeada e ele disse... Não entrou, se a pessoa assinou o termo da posse, mas não entrou em exercício, não vai caber nenhum tipo de sanção. Ela simplesmente vai ser exonerada. Deixa eu escolher alguma outra pergunta aqui, deixa eu ver. Professora, Igor de Rondônia, Porto Velho. Se o servidor era agente da Polícia Federal e passou para delegado da PF, porém ao exercer o cargo ele não gostou do serviço, existe um tempo limitado para poder pedir a recondução? É ilimitado. O tempo é exatamente o tempo do estágio probatório, porque nesse tempo do estágio probatório é que ele vai fazer a seleção. Então, respondi algumas perguntas aqui, o restante a gente vai fazendo a resposta ao longo dos e-mails. Vamos continuar, para poder a gente continuar aqui em relação à parte da reintegração, e a gente tinha acabado nesse desenho, eu estou devendo a resposta para tu, que vem quase que agora. É o seguinte, ó, já sabemos o seguinte, aqui na reintegração, ele vai ser reintegrado, e ele volta e ele recebe tudo retroativo. Vai receber remuneração retroativo, vai receber a parte de férias retroativo, vai receber dano moral, ele vai recebendo tudo retroativo e tudo atualizado. Aí ele pegou e foi reintegrado. E a pessoa que estava lá, ela sai. Ela sai e vai para onde? Ela vai, por exemplo, ser reconduzida. O que é ser reconduzida? Ela volta ao seu cargo anterior. Aí vamos pegar essa lógica daqui, ó. Uma pessoa estava aqui, foi para outro canto, quando chegou em outro canto, o servidor foi reintegrado. Quando for reintegrado, você faz o quê? Volta ao seu cargo anterior. Isso vai ser chamado de quê? De recondução. E se não tiver como voltar ao cargo anterior, essa pessoa ela vai ser o quê? Aproveitada. O que é ser aproveitada? Já que não dá para voltar para o meu cargo, eu vou voltar para um cargo de atribuições compatíveis com o meu. E se não tiver? Se não tiver, meu filho, aí você vai ser posto em o quê? Disponibilidade. O que é ficar em disponibilidade? É ficar sem trabalhar, mas recebendo. Aí você diz, professor, eu quero concurso para isso, para disponibilidade, né? É o concurso dos meus sonhos, mas não é uma coisa boa, porque na disponibilidade tu recebe, mas tu não recebe integral, tu recebe proporcional ao seu tempo de serviço. Então, se você não trabalhou nada, você não recebe absolutamente o quê? Nada. Então, essa é a lógica do que a gente falou. Só que isso tudo é se o servidor ele for o quê? Estável. Agora, imagina, é muito triste. É a resposta agora, é muito triste. Você está aqui nesse cargo. É o primeiro cargo da sua vida. Aí você deu o azar desta pessoa aqui ser reintegrada. Concorda que você vai ter que sair? Só que se você é o primeiro cargo, você não tem cargo para voltar. Então, não teria como você ser o quê? Reconduzido. Só que se você não é estável, você não vai nem ser aproveitado e não vai ser posto em disponibilidade. Você vai ser o quê? Exonerado. Triste fim para você. Aí de professora, isso pode acontecer? Pode. Eu já vi uma situação em que uma criatura passou no concurso, assumiu lá o concurso, só que teve a pessoa anterior foi reintegrada. Na verdade, na prática, eles vão dizer o seguinte, surgindo uma próxima vaga, você vai para a vaga, lá, você segue a fila. Só que o concurso, na validade, ele já tinha acabado. Como ele tinha acabado, não tem para onde a pessoa ir. Então, ela vai ser o quê? Exonerada. Eu acho que é Deus dizendo, vá fazer outra coisa, vá botar um currículo na Renner, que concurso não é para você não, porque é muito azar para uma única pessoa, uma situação dessa daqui, mas pode acontecer. Era a resposta triste que eu não ia dar antes do intervalo, porque senão vocês iam ficar muito arrasados, né? Mas você vai ser literalmente exonerado. Aí deixa eu ligar de novo aqui o quadro para mostrar o que a gente já viu. Já vimos o seguinte, ó, que na readaptação é fruto de uma limitação física ou uma limitação mental. Aqui na reversão, vai ser a volta daquele que se encontrava aposentado. Aqui na reintegração, é a volta daquele que tinha sofrido uma punição de demissão. E o que seria esta recondução? A recondução é a volta quê? Ao cargo anterior.
é a volta ao cargo anterior. Concorda que para existir recondução, o servidor tem que ser estável? Porque se ele não é estável, ele não tem nem cargo o quê? Anterior para voltar. E quando é que vai existir essa recondução? As duas estão no quadro. Quando é que vai existir essa recondução? Vai existir recondução quando existir, por exemplo, uma reintegração. Vai existir aqui uma reintegração. Se uma pessoa foi reintegrada, você vai ter que voltar ao seu cargo anterior. E essa volta ao cargo anterior, ela vai ser chamada de quê? De recondução. E existe uma outra possibilidade de recondução, que é a seguinte: se você não passou no estágio o quê? Probatório. Se você não passa no estágio probatório, você tem direito a voltar ao cargo anterior. Se você não passa ou se você não quer continuar naquele cargo ao final do período do estágio probatório. Então, existe na reintegração e na inabilitação no período do estágio probatório. Inabilitação lá no período do estágio probatório. Isso daqui é a tal da recondução. Até esse momento aqui, alguma dúvida? Beleza? E o que é o aproveitamento? Porque o resto já estava esquematizado no quadro, eu só fiz colocar os nomes ali. Esse aproveitamento vai ser a volta, tudo é volta aqui. É a volta daquele que se encontrava em disponibilidade. É a volta daquele que se encontrava em disponibilidade. Imagina o seguinte, imagina que você tinha um cargo, só que esse seu cargo ele foi extinto. Seu cargo foi extinto, por exemplo. Quando o seu cargo é extinto, você vai ficar em o quê? Disponibilidade, sem trabalhar e recebendo de maneira proporcional o seu tempo de serviço. Mas aí, quando surgir um cargo de atribuições compatíveis, o que você vai ser nesse cargo? Você vai ser aproveitado. Então, o aproveitamento é a volta daquele que se encontrava em quê? Em disponibilidade. A pessoa estava lá em disponibilidade, surgiu uma vaga, ela vai ser aproveitada. Esse aproveitamento vai ser discricionário ou vinculado? Você escolhe se aceita, se o cargo for compatível. Você escolhe se aceita ou tem que aceitar? Tem que aceitar. Porque se você não vai aceitar, a sua disponibilidade ela vai ser o quê? Cassada. O que é isso? Você continua em casa, mas agora sem o quê? Receber. Então, o aproveitamento vai ter que ser vinculado. Surgindo uma vaga, você vai ser aproveitado nessa vaga. Era só isso por enquanto. E uma pergunta embaixo, aqui é promoção, que é a última forma de provimento. Promoção é mudança de cargo? O que vocês acham? Posso ser promovida de técnica judiciária para analista? Não, porque para mudar de cargo eu tenho que fazer o quê? Concurso. Não existe promoção para mudar de cargo. Promoção é para mudar de nível. Vamos imaginar o seguinte, ó. É para mudar de nível. Você sabe que quando você chegar, por exemplo, agora na Polícia Federal, você vai chegar no topo da carreira dos agentes da polícia ou na base? Né? Lá na classe dos infernos, né? O que importa é entrar, né? Então, você tem aqui, depois você vai subindo, vai subindo. Então, promoção não seria mudança de cargo. Você não é promovido de agente para delegado. Promoção é mudança de quê? De nível. Vai mudando o nível e você vai subindo. Antigamente, só botar uma observação aqui, existia um fenômeno chamado de ascensão. Antigamente, existia um fenômeno chamado de ascensão. O que era ascensão? Era um paraíso, antigamente, que acontecia. A pessoa literalmente ia progredindo na carreira por meio de concurso interno. Você começava como auxiliar de coisa nenhuma, ia subindo e acabava como pipoco do trovão. Você era promovido de técnico para analista e ia promovido. E em concurso interno, você fazia um concurso na sua vida, começava como auxiliar de coisa nenhuma e acabava aqui, ó, pô, no topo da carreira. Era bom demais antigamente, né? Hoje não é mais assim, porque hoje não mais existe o fenômeno da ascensão. Porque hoje, para mudar de cargo, você tem que fazer necessariamente um novo o quê? Concurso. Esse nome ascensão eu quis colocar no quadro pelo seguinte: de vez em quando aparece na tua prova dizendo mais ou menos assim: a ascensão é uma das formas de provimento. Certo ou errado? Errado. Sabe por quê? Porque a ascensão nem mais o quê? Existe. Se não existe, é claro que não é forma nem de provimento, nem de vacância, nem de nada, porque simplesmente não existe mais a ascensão. A única coisa que pode existir é a promoção.
Beleza esse ponto daqui de provimento? Foi uma parte da aula e um pouquinho só para poder falar de provimento. Eu vou sair do provimento e vou estudar agora as formas de vacância de um cargo público. Para isso, vou dar uma apagada nesse lado todinho do quadro. Pode apagar, né? Pode, que isso aqui está desde antes do intervalo. Coisas de Ana Cláudia, sempre acontece. Tá normal. Então, depois do provimento, vamos para as formas de vacância. Veja bem, fizemos um desenho que era mais ou menos o seguinte, ó. O que era o provimento? Provimento era a forma de preenchimento do cargo público. Já o que é a vacância? Vacância, o nome está dizendo, é uma forma do cargo ele ficar vago. Então, provimento é forma de preenchimento do cargo público. Já a vacância é uma forma daquele cargo ele ficar vago. No provimento, você está entrando no cargo, na vacância, você está saindo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês hoje, por exemplo, se forem fazer Polícia Federal, vocês estão torcendo para que na Polícia Federal existam hoje provimentos ou vacância? Vacância. Quanto mais vacância, melhor. Porque quanto mais vacância, mais vaga vai ter para o seu futuro concurso. Depois que você fizer o concurso, aí sim você começa a torcer por provimento. Mas hoje, o que você está torcendo é por vacância. E você vai começar a torcer para o povo fazer o quê? Por exemplo, ser demitido. Você começa a torcer pela desgraça dos outros. Então, você vai começar... É uma forma também, né? Vai dizer o seguinte, está faltando uma semana para poder acabar a validade do seu concurso. Uma semana. Você é o próximo a ser chamado. Você não começa a torcer por umas coisas, não? Você não torce para um povinho dar uma morte, não? Meu Deus, por que não morre ninguém? Não é isso lá dentro? Por que não cai um meteoro na Polícia Federal, acaba aqui só assim missão? Você começa a ter uns pensamentos psicopatas, concurso de vez em quando fica meio psicopata. Aí você vai começar a torcer pelo seguinte, ó, para o povo, por exemplo, ser demitido. De demissão, nós vamos estudar lá na última aula a parte de regime disciplinar. Aí vamos falar de demissão, suspensão, advertência de maneira profunda. Hoje eu só quero mostrar o seguinte, demissão é a única forma de vacância punitiva. Ou seja, a única forma de deixar um cargo vago e aquele cargo vago representar uma punição ao servidor é por meio da demissão. Demissão é a única forma de vacância punitiva. E só para, logicamente, antecipar, para existir a demissão, tem que existir um prévio o quê? Processo administrativo disciplinar. Porque nesse processo administrativo disciplinar vai ser assegurado ao servidor o direito de defesa. Aí lembra do começo? Quando você passa no estágio probatório, você ganha estabilidade, sim ou não? Mas a estabilidade absoluta? Não, porque o servidor ele pode vir a ser demitido, logicamente, depois de lhe assegurar o direito de defesa. Mas vamos estudar isso daqui mais para frente. Hoje não é assunto, não. Outra forma de vacância seria, por exemplo, isso daqui, ó, a exoneração. Por exemplo, pedido de exoneração. Professor, exoneração é punição? Não. A única forma de punição é a demissão. E essa exoneração ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. Pode acontecer a pedido ou pode acontecer de ofício. Pode acontecer a pedido ou pode acontecer de ofício. Quando eu falo que é a pedido, é claro que é a pedido de quem, pessoal? Servidor.
servidor. Então, é logicamente a pedido do servidor. Eu creio que o filme favorito brasileiro de todos vocês é Tropa de Elite, porque eu estou numa sala da polícia. Tropa de Elite é meu segundo filme brasileiro favorito, que o primeiro vai morrer sendo o Alto da Compadecida, né? Não existe coisa melhor. Eu já assisti 15 vezes, eu rio que nem uma idiota umas 15 vezes, eu assisti mais 15, eu vou rir, é mais 15. Mas Tropa de Elite eu adoro também, Tropa de Elite. E Tropa de Elite, a frase mais famosa do filme é pede para sair, concorda? Vamos traduzir isso para uma linguagem técnica. O que é pede para sair? É peça a sua o quê? Exoneração. Pede para sair é quando o servidor ele pede a sua exoneração. Ninguém é obrigado. Vai que você está aqui querendo ser policial federal. Depois que você passa, você diz, quero mais isso não, quero virar hippie. Você pode pedir para sair para virar hippie, sim ou não? Pode, a vida é sua, você faz o que você quiser. Então, você pede a sua exoneração. Só que a exoneração também pode acontecer de ofício. Se é de ofício, é porque está sendo promovida pela própria o quê? A administração. Aí eu vou fazer uma diferença aqui. Temos que analisar se aquilo é um cargo em comissão ou se é um cargo efetivo, cargo em comissão ou se é um cargo efetivo. Vamos por partes. Vocês estão aqui estudando para um cargo em comissão ou para um cargo efetivo? Efetivo. Porque se vocês quisessem cargo em comissão, você não estava assistindo essa aula. Você estava jantando com alguém importante, que não sou eu. Concorda? Né? Não sou eu, de forma alguma. Então, você estava lá tentando fazer o lote para poder conseguir seu cargo em comissão. Porque cargo em comissão é livre a nomeação e livre a o quê? Exoneração. Ou seja, se é um cargo em comissão, a administração de ofício pode exonerar aquela pessoa, sim ou não? Pode. Por qual motivo? Qualquer motivo. A que momento? Qualquer momento. Porque no cargo em comissão vai ser livre, completamente livre ao quê? Exoneração. Chamamos essa exoneração de ad nutum. Vimos isso hoje de tarde, não foi? Ad nutum. O que é ad nutum? É sem explicação. Simplesmente eu mando embora. E mando embora por quê? Porque eu quero mandar embora, ué. Não quero mais Bruna de minha assessora, manda embora. Não quero mais Fábio como chefe, manda embora. Então é simplesmente livre a exoneração. Agora, num cargo efetivo, existe a possibilidade de eu simplesmente mandar a pessoa embora? Aí não. Ó, imagina, você veio para cá pro Focus, estudou que são um cacete, fez o concurso, passou no estágio probatório para a administração olhar para você e dizer, Bruna, não acho mais legal você estar aqui não, vai embora. Pode? Tá doida? Depois desse caminho todinho que você percorreu, então não vai ser livre a exoneração, mas a exoneração vai poder acontecer em algumas situações. E já vimos as duas situações que constam na lei. Alguém me diz qual seria a situação de exoneração de ofício? Eu escutei em algum canto, ganhou 10 pontos na média, eu não sei quem foi, mas ganhou, né? Olha uma situação aqui. Fui nomeada, não compareceu ao ato da posse. Você é exonerada? Vocês entenderam o que eu falei? Nem eu entendi, vamos lá. Minha língua enrolou. Então, você foi nomeado, mas não compareceu ao ato da posse. Tu vai ser exonerado? Não, porque tu nem virou servidor. Mas tu foi nomeado, tu compareceu ao ato da posse, mas tu não entrou em exercício. Aí você vai ser o quê? Exonerado. E exonerado de ofício, ou seja, por um ato da própria administração. Então, quando é que você vai ser exonerado? Quando você não entrar em o quê? Exercício. Você não entrou em exercício. Tem uma outra situação, que a lei fala também. Vamos dizer o seguinte, ó. Você, aquele exemplo que estava no quadro que eu apaguei, ser agente da Polícia Federal já é estável. Você agora virou analista. Só que, analista não, delegado. Ser agente da Polícia Federal, passou para delegado. Você já era estável aqui. Foi reprovado no estágio probatório de delegado. Vai poder voltar, sim ou não? Vai. Aí essa volta, ela vai ser chamada de quê? De recondução. Agora é seu primeiro concurso. Tu passou, tu não, teu inimigo. Teu inimigo passou aqui para agente da Polícia Federal. Não passou nem no primeiro estágio probatório. Continua ou sai? Sai. Ele vai ser o quê? Exonerado, já que ele não tem como ser reconduzido. Então, qual seria a outra situação? Se tu for inabilitado em um período do estágio probatório. Foi inabilitado no período do estágio
probatório. Então, duas formas de vacância inicialmente. A demissão, que é uma forma de punição, e a exoneração, que aí você vai ter que analisar se eu estou falando de cargo em comissão ou de cargo efetivo. Cargo em comissão, livre exoneração, qualquer motivo. Já cargo efetivo, não. Você tem uma estabilidade, você tem uma garantia. Então, nem estabilidade, né? Mas você tem uma garantia. Você entrou por meio de um concurso. Então, é quando você não entra em exercício e quando é inabilitado em um período de estágio probatório. Esses dois primeiros, beleza? O resto é mais rápido, porque uma forma de vacância também seria o quê? Aposentadoria. Cá entre nós, quando eu me aposentei, concorda que eu estou saindo? Se eu estou saindo, o cargo está ficando o quê? Vago. Então está acontecendo uma vacância. E tem a vacância que é a melhor de todas, a melhor vaga para você pegar. Qual é? De morto. A melhor vaga para você pegar é vaga de morto. E por que que é melhor? Porque morto não volta. Se não volta, ele não vai ser o quê? Reintegrado. E também, se ele voltar, você nem quer mais o cargo depois disso, né? Você nem dá um amaldiçoado. Então, a melhor vaga para você pegar é vaga decorrente de quê? De falecimento. Então, a pessoa morreu, logicamente, vai gerar uma vacância. Só que eu quero chamar a atenção para o seguinte, não está na lei, é entendimento da doutrina. Essas três últimas formas daqui, ó, readaptação, promoção e posse em cargo inacumulável, eu vou puxar para cá, porque ali está ruim, e posse em cargo inacumulável, são chamadas de formas híbridas. Pode aparecer na sua prova o nome híbridas ou o nome mista. Por quê? Porque você vai perceber que ao mesmo tempo que a pessoa está gerando uma vacância, ela acaba gerando um provimento. Ao mesmo tempo que a pessoa gera uma vacância, ela vai gerar um provimento. Vamos lá. Qual seria a primeira forma híbrida? Aqui, ó, a readaptação. Já falamos na readaptação hoje. Dissemos o seguinte, readaptação é fruto de uma limitação física, uma limitação mental. Eu não consigo mais trabalhar nesse setor, mas consigo trabalhar em outro. Eu vou ser o quê? Readaptada. Concorda que do setor que eu saí, gerou-se um o quê? Vacância. E do setor que eu cheguei, gerou um quê? Provimento. Então, é a mesma pessoa gerando uma vacância em um canto e um provimento em outro. É diferente, por exemplo, da demissão. Na demissão, a pessoa simplesmente está saindo, mas não está vindo a ocupar outro cargo público. É diferente da aposentadoria, que a pessoa só está saindo. Ela não está fazendo provimento em outro cargo público. Então, aqui é uma forma híbrida a readaptação. Mesma lógica é a promoção. Você era nível 1, foi promovido para nível 2. Nível 1 tu saiu, gerou um o quê? Vacância. Nível 2 tu chegou, gerou um o quê? Provimento. É a mesma pessoa gerando vacância em um canto e provimento no outro. É diferente da morte, que só gera o quê? Vacância. Então aqui promoção seria uma forma híbrida. E a última forma híbrida é a posse em cargo inacumulável. Vamos lá, momento Constituição também. De regra, os cargos públicos podem ser acumulados? De regra, não. Só excepcionalmente, quando existir compatibilidade de horário, é que você pode acumular alguns, como, por exemplo, 2 cargos de professor, um de professor com um técnico ou científico, ou 2 na área de saúde. Fora aqueles de magistratura, promotoria, que aí nem cabe para a nossa Lei 8.112 aqui, porque é uma lei diferente. Mas, excepcionalmente, você pode acumular cargos públicos, excepcionalmente. De regra, não. De regra, é uma vaga no paraíso por pessoa. Deixa de ser guloso, né? Deixa a vaga para os outros também. Então, se você é, por exemplo, delegado federal e passou para auditor da Receita Federal, pode ficar com os 2 cargos? Não, deixa de gula, não é isso, deixa um cargo para alguém. Então, concorda que se tu era delegado e passou para auditor da Receita Federal, tu vai sair de delegado e chegar na Receita Federal. Por quê? Porque você vai tomar a posse em um cargo que é o quê? Inacumulável. Você está saindo de um cargo e chegando em quê? Em outro. É uma forma o quê? Híbrida. Sai de um e vai para o outro. Então, essas 3 últimas formas, ao mesmo tempo que geram a vacância em um canto, vão gerar um provimento em outro. A Lei 8.112 quase não fala disso daqui. Ela basicamente só faz a lista e ponto final. Acabou as formas de vacância. Era só isso. Depois só temos que aprofundar aí bem essa parte de demissão. Mas de vacância o resto não tem mais nada para falar. Alguma dúvida desse ponto daqui?
depois de vacância, depois de provimento, vamos para o próximo tópico, que é a remoção. Acabou a energia. Se não, qualquer coisa tem problema não, faço no quadro. Não tem problema, a gente continua assim mesmo. Eu vou começando aqui qualquer coisa. Coisa relaxa, dá para continuar aqui. Agora, só porque depois de umas duas coisinhas vai ter umas questões. Aí se ligasse seria interessante. Aí aqui, ó, vamos para a parte da remoção. Remoção seria o seguinte, ó, é o deslocamento do servidor. Deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Então, é o deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Esse deslocamento, já eu explico melhor, já eu chego nessa parte, ele vai poder basicamente acontecer assim, ó, de ofício ou a pedido. Já eu completo. Vamos pensar o seguinte, vocês estão aqui buscando um cargo no setor federal. E ser servidor federal é o suprassumo da finesse brasileira, concorda? Quando você pergunta assim, ser servidor municipal, tá, beleza, municipal. Estadual, é servidor estadual. Federal, porra, tu é servidor federal. Então dá um ar de riqueza, automaticamente, você ser um servidor federal. O professor está dizendo que a gente vai ficar rico? Não, né? Só se for por atos de improbidade administrativa, provavelmente. Rico fica não, mas fica chique, né? Um servidor federal. Só que aí eu quero, né? Rico de felicidade, rico de felicidade tem um outro tipo de riqueza também. Mas qual é a parte ruim de ser servidor federal? Quando você é servidor federal de Cascavel? Servidor federal de Recife? Não, meu filho, se é servidor federal, é servidor de qualquer ponto do território nacional. Imagina que você mora aqui em Cascavel, não é isso? Essa semana tá para dar uns 2 graus, 3 graus no domingo, né? Você é acostumado aqui com friozinho, com chimarrão, com os negócios assim. Você já é policial federal. Aí eu chego para Fábio, que é daqui. Fábio é daqui mesmo, né? Cascavel? Não? Pois foi daqui agora, não é isso? Pronto, ficou, né? Então, daqui mesmo, nascido e criado aqui, toda a família dele aqui, muita pegada, tinha até uma noiva, tudo aqui, como policial federal. Aí chegou o chefe dele e disse, Fábio, eu estou precisando de uma pessoa exatamente com seu perfil, para comandar uma equipe lá no Acre. É bom que é perto para você visitar a família e chegar, né? Ficar indo e voltar. Eu de Recife para cá, com as conexões, gastei 11 horas e imagina no Acre. Você vai gastar, você chega, não é isso, no Japão e não chega aqui em Cascavel. Então ele vai para o Acre. Aí Fábio teve a reação de dizer, eu tenho certeza que é uma pessoa com meu perfil, não é com o perfil de outra pessoa não, mas se realmente existir a necessidade, ele vai ter que ir, sim ou não? Vai ser o deslocamento de um quê? Servidor. Agora, se ele é policial federal, vão poder removê-lo daqui para, sei lá, da Polícia Federal para o INSS? Não, é dentro do mesmo quadro. Se ele é policial federal aqui, ele vai ser policial federal no Acre ou em qualquer ponto do território nacional. E nesse caso, foi sem mudança de sede ou com? Foi uma lapa de mudança de sede, meu filho. Que ele saiu do sul, foi para o norte. Então, foi com mudança de quê? De sede. Só que nem sempre existe essa mudança de sede. Porque, às vezes, eu faço ele de entorpecentes
e eu coloco ele, sei lá, para tráfico internacional de pessoas, alguma coisa assim. Então, eu simplesmente mudei ele de setor, mas ele continua aqui, em Cascavel. Foi o deslocamento do servidor, dentro do mesmo quadro, sem a mudança de sede. E nesse exemplo que eu disse, a remoção, ela aconteceu o quê? De ofício. Quando eu digo que é de ofício, vai ser por um ato praticado pela própria o quê? A administração. É um belo dia, você chega e a administração, obrigada, a administração ela chega e te diz assim, ó, vou ter que te remover. Aí eu te pergunto, vocês escolhem se vão ou tem que ir? Mas eu quero ir não, professora, e agora? Pede para sair, pede exoneração, porque eu não estou perguntando se você quer ir, eu estou dizendo que você vai. Então é ato vinculado. Então nesse caso daqui, ó, o servidor, ele vai ser o quê? Obrigado, o servidor, ele vai ser obrigado a praticar aquele ato de quê? De remoção. Agora, professora, e se o servidor ele conseguir comprovar que o chefe só removeu por perseguição? Aí ele consegue anular a remoção, porque está ferindo a teoria dos motivos determinantes que você estuda lá em atos administrativos, que não é nossa proposta de hoje. Você já viu isso lá em direito administrativo. Então, se o chefe, eu sou chefe de Fábio, disse que era interesse público a remoção dele, depois ele prova que foi vingança minha, ele consegue anular a remoção. Mas ir, ele vai ter que ir. Até prova em contrário. Essa remoção se presume inválida ou válida? Válida. Só para misturar com o administrativo, essa remoção é um ato fruto de qual poder? Hierárquico, disciplinar, regulamentar ou de polícia? Hierárquico. Então, a hierarquia administrativa vai praticar aquele ato de remoção. Só que isso daí foi uma remoção de ofício. A remoção, ela também pode acontecer ao quê? Pedido. Quando eu falo que é a pedido de quem? Do próprio servidor. Só que quando o servidor pede, a administração ela é obrigada a acatar? Claro que não. Então aqui a administração ela simplesmente escolhe. Quando eu digo que escolhe, é porque é um ato discricionário. A administração vai analisar se é conveniente e oportuno. Então imagina que todos vocês dessa sala, todos passaram na Polícia Federal, mas todos passaram, sei lá, botar outro lugar. Sair do frio, vou botar um lugar bem quente. Pronto, bem quente, o lugar mais quente que eu conheço é Cuiabá. Então imagina que você ama frio, e você passou para... Alguém é de Cuiabá aqui? Não estou xingando não, Cuiabá, tá? Só estou dizendo que é o lugar mais quente que eu conheço do Brasil, né? Disparado, disparado. Então você chegou... acostumado, gosta aqui do friozinho do seu de 3 graus, 4 graus, você tá até de regata, tranquilo, numa boa. Aí você foi para Cuiabá. Cuiabá, que um dia desse eu tava lá, tava 36 graus e me disseram que tava assim, super tranquilo, porque o normal eu tô morrendo de calor. Aí a pessoa disse, não, hoje tá bom, hoje tá fresquinho, porque o normal é 46, né? Misericórdia, né? Então, você saiu daqui de Cascavel, todo mundo aqui passou para Cuiabá e você tá lá transpirando mais que chaleira que esqueceram no forno. Você não tem mais uma gota d'água no seu corpo, porque sua pele já ressecou inteira. Você tá parecendo mumificado na terra, de tão seco que você tá lá. Aí você vira pro seu chefe e diz assim, quero voltar. Me bota para algum lugar, me bota para Cascavel. Seu chefe é obrigado? Não, você está pedindo, mas ele escolhe, porque ele vai analisar se é conveniente e oportuno. Aí o que você faz? Você começa o projeto do burro do Shrek, se vocês assistiram. É aquele negócio, tá chegando? Já chegou? Você faz, e hoje? Posso? Aí vai dizer não. E no outro dia? E agora? Não. E agora? Até um dia ele encher o saco e quem sabe ele te conceder. Mas a administração, ela escolhe se vai te remover ou não, porque tudo depende do interesse público. Só que em algumas situações, a remoção vai ser a pedido. Se é a pedido, também é a pedido do servidor. Só que agora a administração, ela vai ser obrigada a te remover. Ela vai ser obrigada a te remover. Aí você diz, professora, como é que ela escolhe e como é que ela é obrigada? Eu vou perguntar logo o seguinte. A regra é que a administração vai ser obrigada a remover o que ela escolhe? Escolhe. Isso daqui é a regra. A administração ser obrigada a te remover é completamente a exceção. Completamente a exceção. E segundo a Lei 8.112, a administração vai ser obrigada a te remover em 3 situações diferentes. Vamos acompanhar situação por situação. Situação de número 1. Para acompanhar cônjuge
acompanhar cônjuge que foi removido no interesse da administração. Então, imagina, acompanhar cônjuge que foi removido no interesse da administração. Vou logo, antes de falar qualquer coisa, já falar do nome cônjuge. Quem é o cônjuge, pessoal? Esposo, esposa. E numa linguagem bem técnica, é aquele que literalmente você casou no papel. Então, você foi lá, casou no papel, que o povo diz de papel passado. Só que hoje várias pessoas, elas não estão indo a um cartório, não estão fazendo... Elas simplesmente se juntam na linguagem popular. Aí não vai chamar de cônjuge, vai chamar de quê? Companheiro, que são aquelas pessoas que convivem em união estável. A Lei 8.112 é de 90. Em 90 ainda não tinha toda essa regulamentação dos companheiros, mas lá no final depois foi incluso, e a doutrina também já disse, e a jurisprudência também, que toda vez que se falar em cônjuge, você também deve incluir quem? O companheiro, que é aquele que você vive em união estável, independentemente, logicamente, do sexo, tá certo, pessoal? Tanto casal heterossexual quanto casal homossexual. Direitos iguais, tanto para o cônjuge quanto para o companheiro. Companheiro é um nome bonito, porque sabe como é que chamava antigamente esse povo? Amancebado. Dizer que Maria é amancebada é quase dizer que ela não presta, concorda? Minha gente, que nome horroroso que era. Graças a Deus que trocaram para companheiro e companheira, mas dizia Maria amancebada, era quase uma perdida na vida antigamente. Então, ainda bem que trocaram. Mas falou em cônjuge, também inclua o companheiro. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu sou agente da Polícia Federal e meu marido, ele é delegado federal. Eu sou agente e ele é delegado federal. Moramos em Recife, os dois. Aí, um belo dia, no interesse da Polícia Federal, meu esposo, meu marido, que é delegado federal, foi removido aqui para o Paraná. Então, ele saiu de Recife, está aqui em Recife, e ele foi removido no interesse da Polícia Federal aqui para o Paraná. Eu, se pedir à Polícia Federal para vir junto, a Polícia Federal escolhe se me manda ou tem que mandar? Tem que mandar, não é isso? Tem que mandar de todo jeito, porque o meu esposo foi removido no interesse de quê? Da administração. Então, se ela removeu ele, vai ter que me remover o quê? Junto, logicamente, principalmente aqui para o Paraná, que todas as mulheres são lindas. É claro que eu vou querer vir para cá também, né? Para poder, né? Então, para poder dar as olhadas na pessoa. Então, nesse caso, a remoção é ato discricionário ou é ato vinculado? Vinculado. Cuidado com várias questões de prova. Vou falar muitas questões que não estão na lei sobre isso daqui. Uma vez eu li uma questão dizendo assim, ó, dizendo que quando um dos cônjuges é removido no interesse da administração, o outro também será removido automaticamente. Certo ou errado? Errado. Qual é o erro? Não é automático. Tem que existir um quê? Pedido. Porque imagina o seguinte, teu casamento tá uma bosta, tá ruim pra cacete. Você não aguenta mais chegar em casa e ver aquela baleia orca encalhada no seu sofá, né? Você não aguenta mais. Casou, era um príncipe, agora tá uma desgraça lá, um peso morto. Aí você mora, né, você tá morando lá na praia, feliz da vida. Quando vê a desgraça, teu marido é removido por raio que o parta pra fronteira de não sei onde. Você vai com ele? Você vai dizer, graças a Deus foi, não é isso? Tomou o rumo do mar, a baleia orca. Então vai-te embora, desgraça, sozinho. Então é automática? Não, você se livrou do peso morto, né? Mais ou menos assim, né? Praticidade, não é isso? É bom que você já arrumou uma razão pro divórcio, né? Tudinho já facilita a sua vida. Então perceba que a remoção, ela não é automática. Vai ter que existir um quê? Pedido. Beleza esse ponto? Agora uma dúvida aqui. Se for... Estadual e federal? Esfera diferente? Não. É porque essa é a minha próxima fala. Eu trabalho no federal, fui transferido lá para o Recife. E a minha esposa trabalha no Correio. Ela também pode pedir? Aí é CLT, aí é completamente diferente. Porque se ela trabalhar nos Correios, a sua esposa vai ser seletista.
Então, CLT, eu não vou nem explicar, porque eu não sei muito bem, eu não sei nada do que tem dentro da CLT. Mas aí o regime é diferente, não tem como. Eu vou te responder melhor com o que eu vou começar a falar agora, mas nesse caso não. Até porque tu é Lei 8.112, ela é CLT, não tem nada a ver um regime com o outro. Aí ela não teria direito, não. Aí pela CLT ela deve ter direito a algum tipo de afastamento, não sei. Mas aí eu passo para Rogério Renzetti nessa pergunta daí. Se não tem um cargo em aberto? No qual? Fica disponibilidade? Não, ela vai provavelmente ser aproveitada em algum canto. Se não tem, vão arrumar algo parecido. Por exemplo, não tem na lei, mas às vezes acontece assim, se é do TRF, não tem nada no TRF, mas tem, sei lá, no TRT. Aí você, às vezes até pode ser aproveitada dentro da mesma esfera, desde que compatível com a sua atribuição. Agora, deixa eu dar um outro exemplo. Não vou dar um exemplo aqui com o Paraná, porque eu não conheço bem as cidades daqui, então eu não sei a distância de uma para outra. Mas lá em Recife, a Recife fica aqui na ponta no mar. E a última cidade é Petrolina. Já escutaram falar em Petrolina? Petrolina é longe, mas é longe, que é mais de 12 horas de carro de Recife para Petrolina, aqui. Aí imagina, é longe pra cacete, né? Aí o povo diz, tem avião, e tu pode pagar avião todo dia? Eu não posso para estar indo para voltar, né? Então aqui está Recife, aqui está Petrolina. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu sou servidora do INSS, que é federal, autarquia federal, e meu esposo também, do INSS. Os dois trabalhavam aqui em Recife. Os dois trabalhavam em Recife. Meu esposo foi removido para Petrolina. Tenho o direito de ir junto com ele, sim ou não? Sim. Vamos mudar o exemplo? Eu sou do INSS e meu esposo é policial federal. Ele foi removido para Petrolina. Tenho o direito de ir junto com ele? Tenho. Apesar de não ser a mesma instituição, é a mesma o quê? Esfera. Não é isso? Eu sou, sei lá, deixa eu ver de onde. Sou da Polícia Federal, da Polícia Federal. E meu marido, ele é delegado da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. É essa que é a questão boa de prova. Então, veja, eu sou servidora. Deixa eu tirar essa quase amante do lado, né? Então, né? Joguei fora. Então, eu sou a policial federal, eu sou agente da Polícia Federal e meu esposo, ele é delegado da Polícia Civil estadual, eu federal, ele estadual. No interesse da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, ele foi removido de Recife para Petrolina. Se eu pedir para ir para lá, para Petrolina, para a Polícia Federal, a Polícia Federal escolhe se me remove ou é obrigada a remover? Essa é a melhor questão de prova. Não tem na lei a resposta. Quer dizer, tem, mas não é tão direta assim. Ela é obrigada. Sabe por que ela é obrigada? Porque quando eu falo aqui em interesse da administração, sutilmente a lei diz assim, tanto da administração federal quanto estadual, quanto municipal. Então, o meu cônjuge, ele tem que ser removido no interesse da administração. Mas essa administração, ela pode ser federal, estadual ou municipal. Municipal não sei para que tem escrito na lei, porque você ser removido de um bairro para o outro, me poupe, né? Você vai continuar morando no mesmo canto, né? Ah, não, eu estava aqui, mudei 2 ruas. Sim, dane-se, ande mais 2 ruas, não é mais ou menos assim? Mas tem na lei, federal, estadual e municipal. Agora, quem pede é que vai ser o servidor federal. Agora, o cônjuge pode ser federal, estadual, municipal. Essa questão que eu falei para vocês já caiu umas 3 vezes na banca do CESP e o povo se mata de errar, porque pensa só que é da mesma esfera. Mas, nesse caso, a lei é muito expressa, porque tem que existir a cooperação entre os entes federativos. Então, pode ser federal, estadual ou até mesmo municipal. Beleza esse ponto até aí? Mais uma pergunta. Imagina que você já é servidor, por exemplo, Fábio já é policial federal e ele tinha, sei lá, a noiva dele que está estudando para concurso e ele é policial federal aqui, por exemplo, de Cascavel. Aí a noiva dele passou num concursinho de nada para a juíza federal lá em Recife, vai morar na beira-mar de Boa Viagem aqui. Então ela passou para a juíza federal em Recife. Ele tem direito de ser removido? Não. Porque ela não foi removida no interesse da administração, ela passou no concurso agora. Perceberam a diferença? Então, isso às vezes é um trauma do casal, porque um é servidor já, aí o outro passa para outro canto. Você tem direito à remoção? Não, você pode pedir a remoção, mas direito, não. Porque passar no concurso não é que a pessoa foi lá para o interesse da administração, foi lá pelo interesse o quê? Dela, próprio. Beleza esse ponto? E outra coisa,
Eu e meu marido estamos em Recife. Aí meu marido é de Floripa, isso é verdade. Aí ele pegou, pediu a remoção para Floripa. Ele pediu. Se ele pediu, tem o direito de ir junto com ele? Não, eu vou pedir. A administração pode escolher ou não. Porque a remoção não foi no interesse da administração, foi no interesse dele. Então é um ponto só, mas que pode ser feita várias questões em relação a esse tópico. Dúvida até aqui? Outra situação em que a remoção ela vai ser obrigatória. Por alguma questão de saúde. Questão de saúde de quem? Do próprio servidor, do seu cônjuge. Sempre que eu falar cônjuge, inclua também o companheiro ou de algum dependente. Vamos por partes para poder a gente analisar. Professora, uma curiosidade. Se no caso, tipo, minha esposa trabalha na esfera federal, ela, vamos dar um exemplo, ela foi trabalhar em outro lugar e eu estou em estado probatório. Mesmo assim pode. Mesmo assim, estágio probatório. Eu vou até aproveitar que ele vem me perguntar umas questões de estágio probatório para poder falar. Mesmo você estando em estágio probatório, você tem esse direito. Esse direito não é para o servidor estável. A lei, ela simplesmente fala em servidor. Então, qualquer servidor teria o direito de vir a ter essa remoção em virtude de acompanhar o cônjuge. Você não consegue quando é só seu pedido. Porque quando é só seu pedido, você não consegue. Até porque você está sendo analisado. Mas para acompanhar cônjuge, você consegue. Deixa eu te perguntar uma coisa. Carga em comissão não são para as funções de direção, chefia e assessoramento? Cheguei hoje na Polícia Federal. Pode ser que eu já consiga um cargo em comissão, sim ou não? Sim. Nada impede que uma pessoa em estágio probatório ocupe um cargo em comissão. Isso também já caiu diversas vezes em prova e a tua pergunta me fez lembrar. Nada impede. É engraçado porque cargo em comissão, tecnicamente, é porque a pessoa demonstrou qualidade na prestação de serviço, né? Mas tem gente que é incrível, chegou hoje e hoje já conseguiu demonstrar toda a competência do mundo e já consegue um cargo em comissão. Coisas, não é isso que acontece, a pessoa é muito eficiente. E uma outra pergunta que foi até que ele me fez... Eita, eu esqueci qual foi a pergunta que ele me fez. Tu lembra? Foi tu mesmo. Do cargo em comissão. Ah, sim, foi da readaptação, não foi? Foi da readaptação. Um servidor estava em estágio probatório, sofreu uma limitação física, uma limitação mental. Pode ser readaptado, sim ou não? Pode. Nada impede o fato dele estar no estágio probatório. Então, a pessoa em estágio probatório, ela pode vir a ser readaptada, pode ter um cargo em comissão e ela também consegue essa remoção para poder vir a acompanhar o seu cônjuge. E a próxima remoção aqui, ó, é por questões de saúde. Deus me livre e guarde, vou dar esse exemplo com você não. Deus me livre e guarde, tem um servidor aqui que é servidor federal, só que ele está com um problema raro de saúde, que até ele tem tratamento. Fazendo tratamento, ele consegue se manter vivo. Não é que ele vai ficar bom, mas ele tem que fazer um tratamento eterno. Só que esse tratamento não tem aqui em Cascavel, não tem no Paraná, só tem em São Paulo. Então ele tem que ficar fazendo tratamento pelo menos 3 vezes por semana. E ele não tem como ir 3 vezes por semana para São Paulo. Se ele pede a remoção e comprova que está pedindo a remoção por causa do tratamento dele, que só existe em São Paulo, a administração escolhe se remove ou tem que remover? Tem que remover, porque é por motivo de quê? De saúde. Mas o problema não é com ele, é com a esposa, é com o esposo. Tem que remover, porque é uma questão de saúde. E a lei, de maneira genérica, diz que também inclui algum quê? Dependente. Professora, quem é dependente? Não sei. Depende de quem você tiver registrado em seu assentamento funcional. Pode ser um filho, pode ser um pai idoso, pode ser, por exemplo, a sobrinha que você tem a guarda, não sei. Basta que seja o seu dependente. Aí na prova não dá exemplo, cai exatamente o texto da lei. Seria a segunda situação aqui de remoção obrigatória. Beleza esse ponto? Vamos lembrar que vocês estão no Acre. Lembra que vocês estão no Acre? Que vocês passaram todos para o concurso por Acre? Aí vocês estão aqui no Acre, com a saudade danada de passar frio, querendo voltar aqui para o Paraná. Aí eu chego e digo assim, pessoal, abriu 3 vagas para Cascavel. Quem é que quer? Acabou, todo mundo quer. Eu, chefe, posso escolher quem eu vou remover? Se eu escolher, eu estou ferindo um princípio do LIMP. Qual é? Impessoalidade. Porque eu vou privilegiar pessoas determinadas. Aí vai ser aberto isso daqui, ó. O tal do processo seletivo
de remoção. Esse processo seletivo de remoção é como se fosse um concurso interno, mas não confunda. Não é um concurso interno para tu mudar de cargo, não é. É um concurso para você mudar simplesmente a sua localidade. Não é aquela ascensão. Não é para você sair de agente e virar delegado. É para sair do Acre e vir para o Paraná. É para sair do Paraná e ir para o Rio. Para sair do Rio e, sei lá, para São Paulo. Então, é processo seletivo de remoção. Então, por esse processo seletivo de remoção, todos vocês fizeram. Tinham 3 vagas. Aí, digamos que em primeiro lugar ficou Bruna, segundo lugar ficou Fábio, em terceiro lugar ficou eu, que é o nome que eu sei agora, né? Eu fiquei em terceiro lugar. Ficou Bruna, ficou Fábio e eu fiquei em terceiro lugar. A administração agora escolhe se remove a gente ou tem que remover? Tem que remover. Se ela abriu 3 vagas e nós 3 passamos em terceiro lugar, temos o tal do direito subjetivo à remoção. É a mesma lógica de concurso público. O concurso de vocês tinham 50 vagas. Todos vocês passaram dentro das vagas. A administração escolhe se nomeia vocês ou tem que nomear? Tem que nomear, porque vocês têm direito subjetivo à nomeação. E tem que nomear quando, professora? Dentro do prazo de validade do concurso. E qual é o prazo de validade do concurso, pessoal? 2 anos. Cuidado. Até 2 anos. Se você botar 2 anos, fica errado. Teve um concurso da Polícia Federal um tempo atrás, que a validade foi 3 meses, viu? Eu me lembro desse concurso até hoje, que eu achei a coisa mais bizarra do mundo. A validade era 3 meses. Então, a validade de um concurso é até 2 anos. Posso prorrogar sim ou não? Por quanto tempo? Igual período. Se foi 2 anos, prorrogo por mais 2. Se foi 1, prorrogo por mais 1. E a prorrogação, só para misturar, é vinculada ou discricionária? Discricionária. A administração não é obrigada a prorrogar o concurso, não. Ela prorroga se achar conveniente e oportuno. Então, se todos vocês passaram dentro das vagas, vocês têm certeza que até pelo menos o último dia vocês têm que ser nomeados. Eu passei fora das vagas. O que eu torço? Torço para vocês, adivinha, se aposentarem, serem demitidos. Não vou nem falar o resto, não é isso? Né? Então eu vou torcendo para vocês passarem concurso melhor e deixarem a vaga para mim, né? Vou torcendo, porque só tem direito subjetivo a quem passa dentro do número de vagas. É a mesma lógica. Você passou dentro do número de vagas do processo seletivo de remoção. A administração, então, vai ser obrigada a te remover. Dúvida até esse ponto daqui? Quando você pega a Lei 8.112, ela começa assim. No começo ela fala um capítulozinho só de disposições gerais, que é aquela parte falando a quem a Lei 8.112 se aplica, e depois vem do provimento, da vacância, da remoção e da redistribuição. Só que redistribuição só cai isso daqui, ó. Vou fazer uma tabela só para resumir. Qual é a diferença de remoção para a redistribuição? Pessoal, de redistribuição ele só vai pedir essa diferença na sua prova. Na remoção, nós acabamos de ver que remoção é deslocamento do servidor. O servidor está sendo deslocado de um canto para o outro. Já aqui na redistribuição, é o próprio cargo que está saindo de um canto e indo para o outro. Tivemos um exemplo disso daqui, quando, de forma interina, o Michel Temer assumiu. Vocês lembram qual foi, sem falar de política, pelo amor de Deus, não é isso? Então, vocês lembram qual foi um dos primeiros atos que ele fez? Nós tínhamos 32 ministérios e ele fez uma fusão entre vários dele e de 32 virou 23. Vocês lembram desse negócio? Tínhamos o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, ele juntou e virou o quê? MEC. Então, ele foi saindo fazendo uma fusão. Então, nesse caso, está existindo o quê? Redistribuição. O deslocamento é do próprio
cargo. Eu era de um ministério, mas o ministério não estava sendo muito utilizado, passei a ser utilizada para um outro o quê? Ministério. Isso daí é uma redistribuição. Era Ministério da Educação, Ministério da Cultura, virou MEC. Pronto, juntou tudo. Então foi uma o quê? Redistribuição. Veja, nesse caso é o servidor que está indo de um canto para o outro, é só o servidor? Não, é o próprio cargo. É o próprio cargo que está sendo movido de um canto para o outro. Falou em deslocamento de cargo, é redistribuição, que foi isso que aconteceu há pouco tempo agora. Falou em deslocamento do servidor, aí está falando na remoção. Até aqui, alguma dúvida? Só que a lógica eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. A parte teórica da primeira parte, logicamente, acabou. Aí eu sempre gosto de juntar teoria com questões, porque eu gosto sempre de visualizar isso na prática. Então, vamos fazer algumas questões em relação a esse tópico para poder a gente ir treinando e vendo como isso aparece em prova. Quando vocês estão copiando esse lado, vou apagando esse. Esse pode, né? Tá. Esse slide daqui é o que a gente tinha feito no quadro, nenhuma novidade. Vamos ver algumas questões em relação a isso daqui. Vê só. No material de vocês tem um balãozinho assim, certo ou errado? Ah, tá, pronto. Vê só. O servidor que for nomeado para cargo de provimento efetivo será submetido, após entrar em exercício, a estágio probatório de 3 anos, no qual será avaliado com base na assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Certo ou errado? Certo. Questão certinha, CESP, DPU 2016. E esses requisitos são exatamente os requisitos que constam de maneira expressa na lei. Isso aqui é decoreba do texto da lei para falar das características que estão sendo analisadas durante o período do seu estágio probatório. É letra da lei. Eu não sei se vocês já treinaram questões da Lei 8.112 em casa, mas 95% das questões você resolve com o texto da lei. Já perceberam isso? 95%. Sabe aquele tipo de assunto? Professora, eu não entendi nada, mas decorei a lei toda. Provavelmente tu fecha a prova. Mesmo que você não entenda nada, mas decorou tudo, tu fecha. Alguma dúvida dessa primeira questão? Vou na próxima. Sei nem quantas eu botei. Oxê. Agora não precisa mais, né? Tá certo. Oxê. Tá certo. Vamos para o CESP. CESP diz assim, ó. Conforme a Lei 8.112, o servidor que sofrer acidente que limite sua capacidade física de forma a inviabilizar o exercício pleno de suas atribuições do cargo por ele ocupado, deverá ser o quê? Vamos lá por partes. Ele limitou a capacidade física. Será que já seria motivo para aposentar por invalidez? Não, não é que retirou a capacidade física, simplesmente limitou a capacidade dele. Então, com o enunciado, você já percebe que ele deveria ser o quê? Readaptado. Em virtude da sua limitação física ou mental. Vamos ver as opções. Letra A. Ele deverá ser mantido no mesmo cargo que ocupa, com eliminação das atribuições para as quais não mais tiver capacidade. É assim que acontece? Não, você é escrivão da Polícia Federal. Você continua lá, mas não digita, né? Não tem, né? Não tem condições, né, minha gente? Isso aqui se foi invenção, tem nada a ver. Ele vai ser exonerado? Ele vai ser revertido por invalidez? Eu não sei nem o que é isso, porque a pessoa é aposentada por invalidez. Não vai ser revertida por invalidez. Ele vai ser posto em disponibilidade?
Não, ele vai continuar trabalhando. E se não tiver vaga, ele trabalha até como o quê? Excedente. Aí vê a letra E, não é isso? Diz assim, ele vai desempenhar suas funções como excedente em cargo de atribuições afins com o mesmo nível de escolaridade e equivalência de vencimentos até a ocorrência de vaga disponível. Certo ou errado? Certo. Resposta correta, letra E. Então, isso daqui que ele está falando é do fenômeno de quê? Da readaptação. Alguma dúvida dessa questão daqui? Professor, aquela parte que fala de forma a inviabilizar o exercício pleno de suas atribuições. O exercício pleno seria assim, o exercício de maneira satisfatória, o exercício completo. Quando eu falo em exercício pleno, eu não estou conseguindo fazer tudo por causa da limitação, mas eu ainda conseguiria fazer alguma coisa. Para poder ele ser aposentado por invalidez, teria que dizer assim, ó, que ele sofreu um acidente que o impossibilitou de exercer a sua atividade. Na prova de vocês, muito provavelmente é certo ou errado nas questões, mas estão percebendo que a banca do SESP está fazendo um monte de ABCDE? E uma outra coisa, só técnica de questão. Certo ou errado, banca do SESP, uma errada não acerta, concordam? Você vai marcar a prova toda? Quem marca a prova toda passa? Passa que eu passei. Estão percebendo? Então, cuidado com aquelas informações de quem marca a prova toda não passa. Eu vou dar só uma pausa para poder dar uma dica que eu acho que é de vida, já que seu concurso é certo ou errado, do estilo uma errada não acerta. Não são 120 alternativas? Eu tenho um certo toque. Eu não ia conseguir olhar para aquela bolinha e não pintar. Então, das 120, eu marquei qual? Todas, de cabo a rabo. Tu sabia tudo? Claro que não. Mas eu marquei a prova toda e eu passei acho que com 88 líquido dos 120. Então deu certo. Eu sabia boa parte da prova. Mas o resto que eu não sabia, eu chutei. Vocês sabem qual é a melhor técnica de chute? Exatamente. Se são 120, vocês acham que, sei lá, 90% vai ser certo? Não, porque senão vai privilegiar quem chutou. Então, das 120, vai existir um equilíbrio. Provavelmente 60 são certas e 60 são erradas. É claro que pode não ser redondinho. Tem Ibope para mais e Ibope para menos. Pode ser 65, 55. Pode... Não vou fazer as outras contas. Não vou conseguir. Essa é a que eu sei, que eu decorei. Não é isso? Mas vai um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Você concorda que é mais fácil descobrir se a questão está certa ou está errada? Errada. O erro salta aos olhos. O certo, tu lê e faz. Será que tem pegadinha? Será que tem pegadinha? Tu fica na neurose da questão, não é isso? Você fica na neurose. Então, sabe qual foi minha técnica? Eu peguei, achei tudo que era errado na minha vida. Aí chegou perto de 60%. O que eu não sabia, eu meti o quê? Certo, 88 líquido. Então, é um jeito de você... Agora, você tem que ter, né... Diga, eu ia falar um palavrão, mas não vou não, né? Você tem que ter força para poder fazer isso, porque é um risco, é um risco. A professora está ensinando a chutar? Não, mas a gente tem que saber tudo para uma prova dessa. Porque tenha certeza, você vai saber as 120? Não. Pelo menos 2 daquele negócio tu não sabe. Então, se você tiver uma coragem, uma loucura feita eu tive... Chuta, que pode ser que tu consiga. E é equilibrado. Pode fazer em casa, a professora não está acreditando que tu diga não. Pega as provas CESP tudinho. Veja se não é da base 60 a 60. 60 a 60 quando é 120, né? Mas é sempre meio e meio. Meio para um lado e meio para o outro, para não privilegiar. E se é de ABCDE, mesma lógica. Possam, aí, 25, se fossem questões, é 25, né? Não, 20. 20. Isso tudo foi para fazer uma conta, perceba. Então, são 100 questões. A, B, C, D, E. Provavelmente 20 é A, 20 é B, 20 é C, 20 é D, 20 é E. Provavelmente. Mas aí é muito mais complicado. Eu prefiro certo ou errado, que fica muito mais fácil de você acertar no chute. Você de casa também confirme isso daí que eu estou falando. Eu não estou ensinando a chutar, não entendam isso. Mas é técnica de prova que você tem que ter para poder resolver. Há alguma dúvida até esse ponto? Beleza? Vamos andando. Eu acho que essa foi a dica mais importante que eu dei na aula, concordam? A resposta confirmando é. Deixa eu vir para cá, porque aqui eu não fico na frente. Vê essa questão de número 3. Considere que Pedro, técnico judiciário de um tribunal de justiça, tenha tomado posse no cargo de analista do ICMBio em 2011 e se aposentado voluntariamente aos 60 anos de idade em 2012.
Nessa situação hipotética, se Pedro requerer sua reversão ao Instituto em 2014, ainda que haja cargo vago e interesse da administração, sua solicitação deverá ser indeferida. Certo ou errado? Eu acho essa questão massa. O número de erro dessa questão é gigantesco das pessoas. Vamos lá. Ele se aposentou em que ano? 2011. Aí sabe o que o povo logo pensa? Ele requereu a reversão em que ano? 2014. Tá um prazo aqui de 5 anos, sim ou não? Tá dentro de 5 anos? Tá. Aí tem cargo vago e tem interesse da administração. Vê, ele se aposentou em 2011, já pediu para voltar em 2014, 3 anos depois, está dentro dos 5. Tem cargo vago, tem interesse da administração. Então, a reversão deverá ser deferida ou indeferida? Indeferida, ele não é. Exatamente, esse é o bingo que quase ninguém viu nessa questão daqui. Ela realmente tem que ser indeferida, porque olha o bingo, ele entrou em 2011 e já pediu para se aposentar em o quê? 2012. Um ano depois. Se foi um ano depois, ele ainda não era o quê? Estável. Se ele não é estável, ele não tem como ter a sua o quê? Reversão. Mas essa questão daqui é uma questão que isso daqui passa batido para, sei lá, 80% das pessoas que vêm fazer essa questão. É uma questão velha, mas que eu sempre coloco porque eu gosto dela. Então, presta atenção em tudo que é data na hora da sua prova. Se ele entrou em 2011, saiu em 2012, é só um ano, não é estável. Então, vai ser indeferida. A questão está certa ou está errada? Certa. Dúvida dela? Vamos embora andando mais. Ah, é a resposta. Questão de número 4. Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede, situada em outro município, para acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e foi removida no interesse da administração, julgue o item seguinte à luz da Lei 8.112. Aqui. Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do servidor poderia ser concedida. Certo ou errado? É aquilo que a gente está falando. Um é, por exemplo, da polícia, o outro é da Receita. A remoção não vai ser concedida ou vai? Vai, porque o que importa é que foi no interesse de quem? Da administração. Certo ou errado a questão 4? Certa. Dúvida dela? Beleza? Vou passando. Confirmando certo. Acho que é a última questão dessa parte daqui, né? Quinta diz assim: conforme a Lei 8.112, o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, denomina-se o quê, pessoal? Exatamente. Palavras-chave. É o deslocamento, mas não é o deslocamento de um servidor. É o deslocamento do próprio o quê? Cargo. O que está acontecendo é o quê? Redistribuição. Resposta correta, letra A. Então, essas questões daqui foi só para a gente dar um treino com questões focadas no CESP em relação à parte que a gente viu. Primeira parte da lei foi. Segunda parte daqui vem agora, ó, do vencimento e da remuneração. Eu vou sair passeando por quase sua lei toda durante essas 3 aulas. Aí aqui vem a parte boa. Você vai começar a analisar como é que você vai receber. É uma maravilha essa parte daqui. Deixa eu já te perguntar uma coisa. Vocês vão ter salário quando passar na Polícia Federal? Passarás, viu? Vocês não vão ter salário. Salário quem ganha é CLT. Vocês não vão ser CLT. Vocês vão ser servidores estatutários. O que você tem? Você tem remuneração. Você tem vencimento. É porque isso já caiu em prova, como pegadinha. Diz, um servidor que possui um cargo federal terá seu salário acrescido de algumas vantagens. Certo ou errado a questão? É errado, porque ele não tem salário. Quem tem salário é quem é CLT. Você aqui é estatutário, você tem vencimento, você tem a sua remuneração. Vamos por partes. O que seria este vencimento daqui?
O vencimento é o mínimo, mas isso daqui é o mínimo bruto. O vencimento é o mínimo bruto. E este mínimo bruto daqui, ele é irreduzível. Tá certo. É isso mesmo. Eu tô tão cansada que tá dando tilt. Irredutível. Obrigada, Bruna. 10 pontos na média, não é isso? Eu sabia que tinha alguma coisa errada e não estava enxergando, né? Pronto. Então, aqui, o seu vencimento é o mínimo, e é o mínimo bruto. Agora sim combina. E esse mínimo bruto, ele é irredutível. Vamos por partes. Qual é a primeira coisa? Sinceridade, tá? Já passou de 2 horas de aula, a gente é amigo suficiente para você ser sincero. Você, quando sair seu edital, você lê todo? Me poupe que você não lê. Se nessa sala, se 2 pessoas lê, é muito. Quando sai edital, sabe o que você lê? Primeiro, quanto ganha, que você é capitalista. Quer saber o quanto eu vou ganhar, não é isso? O quão rico eu vou ficar, não é isso? O quão classe média eu vou ficar quando eu passar, não é isso? Rico de felicidade. Tem vários tipos de riqueza. Então, você olha quanto ganha. Depois, você olha número de vagas. Você olha número de vagas. Depois, data da prova, para saber quanto tempo tu morreu pro mundo. Depois, conteúdo programático, que tu desce com medo dos infernos, torcendo assim, que não tenha direito financeiro, não é mais ou menos assim? Que não tenha, sei lá, informática, que não tenha lógica, que não tenha nada e tenha meu nome, não é isso? Você desce, né, era uma boa. Aí você desce com medo. E no caso, vocês olham o teste físico. Se bem que no mesmo dia, eu acho que você nem olha teste físico, você só olha conteúdo programático, já surta o suficiente para você entrar em depressão, depois você olha como é que você vai correr atrás, né? Então, você olha essas coisas daí. Mas quando você olha, a primeira coisa que você olha é quanto ganha. Só que aquilo que está no edital é o seu o quê? Vencimento. É o mínimo que você vai vir a receber. E esse mínimo, ele vai ser acrescido de quê? De vantagens. Então, você ganha 8 mil e pouco, mas isso é o mínimo. Você não vai ganhar isso, porque além disso, você tem as suas o quê? Vantagens. Então, não é que tu fica rico, tu vai ficar multimilionário. Então, você vai ganhar de felicidade, né? De felicidade. Então, o seu vencimento, ele vai ser acrescido de vantagens. Vou fazer conta que eu sei, tá? 10 mil. 10 mil eu sei a conta. Então, o seu vencimento, ele é 10 mil. Pode chegar algum tempo e, por exemplo, dizer assim, como o Brasil está em crise, vamos começar a reduzir o vencimento dos servidores. Agora, de 10 mil, vamos diminuir para 8. Pode? Aí não, né, filho? Porque o seu vencimento, ele é irredutível. Eu já vi prova dizendo assim, quando existir um excepcional interesse público, o vencimento do servidor ele pode ser reduzido. Certo ou errado? É errado, pode dar o fim do mundo. Você não pode vir a ter o seu vencimento reduzido, porque esse mínimo ele é irredutível. Mas perceba que a gente já disse aqui, ó, que esse mínimo é um mínimo bruto. Ou seja, se você tem um vencimento de 10 mil, chega a 10 mil no seu bolso? Chega a nem fio, porque esse mínimo é o bruto. Aí deste mínimo bruto daqui vão existir os o quê? Descontos. Aí lascou, chega a 1.500. Esses descontos, eles podem vir a ser autorizados por quem? Tanto pela lei, quanto pelo juiz. Exemplo prático. Qual seria um desconto aqui autorizado pela lei, pessoal? Imposto de renda. Contribuição previdenciária. Então, são descontos autorizados, só de imposto de renda, lá leva 27,5%, né? Então, de 10 mil, já foi, né? Contribuição previdenciária, acho que é 11, 13, né? Por aí, 11, né? Por aí, já foi. Quando você vê, só dá para comprar o NAN do menino, se ele tiver alergia, né? Então, vai tendo os desconto. Só que ainda, além de desconto autorizado pela lei, existem descontos autorizados pelo juiz. Exemplo clássico é o quê? Pensão alimentícia. Você ficou muito feliz que passou no concurso da Polícia Federal, foi comemorar no Carnaval de Olinda e arrumou 4 meninos, não é isso? Todos olindensezinhos pernambucanos assim, ó, que você deixou a sua prole toda lá em Pernambuco. Vai ter que pagar o quê para os 4? Pensão. Quanto é que chega agora para você? Mais nada no seu bolso, né? Mais nada. Chegou, vai ficar tudo lá. Então, desconto autorizado pela lei, desconto autorizado pelo juiz. Isso daí é o seu vencimento. Só que o seu vencimento, ele vai vir a ser acrescentado de quê? De vantagens. Com essas vantagens, a sua remuneração, ela vai ser
maior. Agora, pode ser que você perca depois algumas vantagens, aí vai ser o quê? Menor. Até esse ponto daí, alguma dúvida? E quais são as vantagens? Eu acho que eu fiz um balãozinho aqui. Vou ter que apagar. Essas vantagens daqui, ó, ela pode vir a ter a natureza de indenização, gratificação ou adicional. Então, o vencimento... Você não escuta falar em salário base, né? Você escuta isso na CLT. O salário base é como se fosse o seu quê? Vencimento. Só que esse vencimento vem por as vantagens. E quais são essas vantagens? Elas podem ter a natureza de indenização ou podem vir a ter a natureza de gratificação ou adicional. Gratificação e adicional vai ser exatamente a mesma lógica. Você vai pensar já o seguinte comigo. Indenização vai ser um mero reembolso. Como assim um mero reembolso? Emprestei R$10 aqui para a Bruna. Quando chegar amanhã, ela me devolveu os R$10. Estou ficando mais rica? Nem mais rica e nem mais pobre. Eu só estou sendo reembolsada de um gasto que eu tive. Isso daí seria um tipo de indenização. Agora, se, por exemplo, chegar para mim o Fox e disser, ó, quando você está dando aula, é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Você está dando aula depois das 10, você vai ganhar o adicional noturno, porque adicional noturno é após das 10. Nas meia hora final, você vai ganhar o adicional noturno. Vai aumentar o que eu ganho, sim ou não? Vai. É diferente de um mero reembolso. Você vai pensar o seguinte, a indenização não te deixa nem mais rico e nem mais pobre. Já a gratificação e o adicional vai gerar um acréscimo final para a sua o quê? Remuneração. Aí vamos saber quais são essas indenizações e quais são essas gratificações e estes adicionais. Deixa eu só mudar aqui de página. Já tem. Vê o raciocínio. A lei ela começa dizendo o seguinte, pega aquele raciocínio lógico que eu acabei de dizer. A indenização ela não é um mero reembolso? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que Fábio, servidor público federal, ele foi removido aqui de Recife para o Acre. Naquele mês ele não vai ter que ter uma indenização para poder custear transporte, bagagem, mudança, não tem uma indenização para todos esses fatores? Pronto. Aí ele foi lá, se embora, para o Acre. Digamos que ele ganhou 10 mil só para poder fazer a mudança daqui para o Acre. Esses 10 mil vão ser levados em conta para efeitos de aposentadoria, de 13º, para alguma coisa? Não, porque a indenização é um mero reembolso. Aí a lei simplesmente diz assim, ó, que as indenizações, elas não se incorporam. Numa tradução simples, o que seria não se incorporam? Não são levadas em quê? Em consideração para qualquer efeito de cálculo posterior. Então, a indenização, ela não se incorpora. Deixa eu te dar um exemplo básico. Sou oficial de justiça, que né? Eu sei que eu estou na turma de polícia, mas para mim o melhor cargo do mundo é oficial de justiça, não é isso? A oficial de justiça é uma paz, você sei. Eu sei que vocês querem ser policial. Não, é polícia do Senado também. Você faz cacete nenhum, né? E o pior é que... Tá gravando, não vou falar não. Quando acabar eu falo. Polícia do Senado. Vocês imaginaram o que eu pensei, né? Você não pode agir, né? Em situações de flagrância, né? Deixa eu quieto, aqui tá gravando. É o seguinte... Então, um oficial de justiça, ele está usando o carro dele, a gasolina dele, para poder entregar, não é isso, os mandados do juiz. Ele vai ser reembolsado, sim ou não? Mas aquele reembolso vai ser levado em consideração para algum efeito? Não, porque não se incorpora. Aquilo não vai fazer parte do vencimento dele. É simplesmente um reembolso que ele teve. Agora, por exemplo, quando eu tenho um servidor que ele trabalha, vocês, por exemplo, todos foram... Deus me livre. Mas vocês todos foram para a área de fronteira. Quer que eu bata mais? Vocês não querem ir para a fronteira, não é isso? Então, vocês todos foram para a fronteira. Estão recebendo um adicional de penosidade. Com esse adicional de... Se bem que aqui é perto da fronteira, né? Não é perto, né? É porque eu sempre penso em outra... Então é bom, não é isso? Isso considera Madeira. É porque para mim fronteira é um negócio tão longe, mas agora eu lembrei que eu tô perto da fronteira, não é isso? Então vocês foram para uma fronteira muito ruim, não foi essa, tá certo? Foi outra fronteira, muito ruim, né? Uma fronteira muito ruim, juntinho do Estado Islâmico a sua fronteira, não é isso? Beirando ele. Era você aqui e o Caba de Preto ali, focado no seu pescoço, não é isso? Pronto. Então pronto, né? Pensei em outra fronteira. Então você tá lá e tá recebendo um adicional de penosidade, que a gente vai estudar depois. Esse adicional
adicional de penosidade é quando você, a lei dá como exemplo, trabalha em zona de fronteira, que seria uma área ruim de trabalhar, ruim entre aspas, porque aqui nesse caso seria muito bom, mas seria uma área ruim de trabalhar e você receberia um adicional. Esse adicional vai ser levado em consideração para os seus cálculos, sim ou não? Vai, porque aqui, quando eu tenho gratificação ou adicional, essa gratificação adicional, ela pode se incorporar, a depender de quem? Da lei. Pode ser que a lei venha dizer que aquela gratificação, que aquele adicional, ela se incorpora para efeitos de cálculo futuro. Então, alguns adicionais vão ser levados em consideração para esse cálculo que vai ser feito pela administração. Aqui está a lista de todas as indenizações e de todas as gratificações e os adicionais. Só que já foi levantada a mãozinha para mim dizendo assim, ó, 5 minutos para acabar a aula, que agora eu acho que é 4. Então não vai ter como eu falar de absolutamente nada. Desejo uma excelente noite a todos aqui do presencial, a todos do online. Amanhã estamos de volta nesse mesmo lugar, às 19h15 também, para continuar. A gente vai falar de vencimento, de licença, de concessão e acho que começa até a chegar perto do regime disciplinar. Boa noite a todos e até amanhã.